E aí, gente, a licença aqui. Essa aula 9 do nosso curso sobre filosofia platônica. E a gente vai ler O Sofista. É o primeiro livro que eu li, Platão. Primeira vez que eu li, eu achei muito interessante, né? Eu digo novamente, né? Estranho que nunca há uma influência na escola pra gente ler Platão. Nas aulas de filosofia do ensino médio, nunca. Eles citavam às vezes os professores, mas nunca. Eu só tive um professor bom de filosofia, que era um cara chamado Adílio, na verdade. Que ele até parece que ele morava dentro da escola, uma casa no fundo ali. Ele, naquela época que eu estudei com ele, ele tinha acabado de terminar o mestrado dele. Eu lembro que teve um dia que ele literalmente pegou o mestrado e mostrou pra nós na sala, né? Cada um foi vendo o mestrado dele, só dando uma passada, né? Lembro que eu vi, eu falei, nossa, interessante. Eu não lembro o título da tese, né? Mas achei bem interessante essa questão, né? E ele era um ótimo professor, né? Porém, normalmente nos cursos de filosofia que eu via, não era dito muito pra gente ler. Os caras em si, esse é o foco, né? Não só ver o que eles falaram, mas sim ler eles em si. Eu creio que ia até cair no Enem, coisas de Platão e Aristóteles, né? Então tem que. Deviam, deviam fazer obrigatória a leitura, né? Mas enfim. Aqui a gente tem, no começo, é chamado de divisão tripartite no contexto da. O que eles querem dizer em relação ao sofisma, né? Então você tem o sofistem, que é o sofista. Aqui é o sofista. Aí é mais em amarelo, né? Você vai ter o político, politicon, no caso. Político. E o filosófo, né? Aquilo que tem a ver com amigo, no caso, alguém que tem amor a Sofia, né? Que é a sabedoria. Então, é o filósofo. O amor à sabedoria. Na minha opinião, devia ser mudado pra teólogo, né? Porque só alguém que aprende sobre Deus, da graça divina, da ação do Espírito Santo, pode vir a amar de fato a Sofia. E a Sofia, Provérbios 1 diz, vem de Deus. Somente dele. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então, sem Deus é impossível você ser um filósofo. Porque você não vai amar a sabedoria, você vai amar a sabedoria humana, que é limitada, e não a divina, que é eterna e imutável, né? Mas enfim. Sócrates vai dizer, né? Sobre sofistas. Né? Eles achavam que sofistas, estadistas e filósofos inventavam um ou dois tipos de coisas. Uma pergunta, né? Ou dividiam em três tipos correspondentes aos três nomes e atribuíam cada um deles. E também pegaremos aí a questão dessa divisão, né? E aí ele vai dizer sobre a arte da persuasão. E também pegaremos a oratória jurídica, que é o de Kainiken, a oratória política, que é diferente da jurídica. Um é de um advogado, de um jurista. Uma é política, né? De um demagogo ou alguém que quer fazer um discurso por algum motivo. Que é o demegoriken, tem a ver com demagogo. E a conversação como um todo. E aí ela chamaremos de um tipo único de especialização, que é persuasão. Tanto a oratória jurídica quanto a política ou discursos como um todo estão associados à arte da persuasão. Eu recomendo muito um livro de Cícero chamado Retórica, em que ele demonstra que a retórica não é uma ciência exata. É na verdade uma prática. Então você não pode aprender a falar em público somente vendo teoria, onde eles te ensinam lá retórica, que ele mesmo ensina no livro. Nos livros que ele fala sobre o tema, né? Tem a De Inventione também, que é outro livro. Mas a retórica, o Cícero vai dizer, cara, é algo que vem. Você pega a prática, cara. Você pode ter teoria que você quiser. É prática. Às vezes o cara nem é tão estudado assim, mas ele fala muito bem. Porque oratória é prática. É uma arte prática, né? Não teórica, né? É que nem desenho, né?
pratica desenho, você vai melhorando e você mostra de uma forma bem clara ali o que você fez. E uma coisa importante, e por que eu coloquei que tem a ver com coaches, né? Esse livro. Um sofista e um coach são iguais. Eles são a mesma pessoa. Com coach eu quero dizer não alguém que dá cursos, mas alguém que, por exemplo, um curso que te diz como você ser uma melhor pessoa. Uma pessoa tá dizendo, pra você ser bom você tem que ser assim. Com o próprio conhecimento humano, a experiência dele, ele vai te ensinar isso. Ou te ensinar, curso de como, sei lá, você ser uma pessoa melhor. Isso nunca vai funcionar. Isso aqui é discutido no livro Simpósio, que a gente vê posteriormente, em que Sócrates diz, e eu concordo com ele, que a virtude política não pode ser ensinada. Pode até tentar ensinar, mas nunca vai ser perfeita. E por isso não deve ser cobrada para ser ensinada. Platão ensinou muito bem Dionísio de Siracusa como ele deveria ser como estadista. Ele não seguiu. Virou um tirano e morreu como tirano. Então, de acordo com o nosso relato, Teteto, parece que esse tipo de especialização pertence à apropriação, ao sofista, né? Aí você fala, nossa, como assim? Apropriação? É roubo? Então, tomada de posse. Aí outro termo mais tryhard. A caça de animais, caça em terra, caça humana, a caça através da persuasão e a caça privada e a obtenção de dinheiro. Então, é uma caça de alguma coisa com obtenção de dinheiro. Só que a caça do quê? De seres humanos. Perdão. Olha um termo aqui esquisito. De pessoas com grana que podem pagar para serem ensinadas sobre coisas que não podem ser ensinadas. Por exemplo, obviamente, quando alguém vai ensinar matemática, alguém vai ensinar física. Tem vários temas, cara. Alguém vai ensinar culinária, cara. É óbvio que aquilo é exato, né? Entre aspas. É uma arte que você vai aprender de uma forma prática e o professor for bom, bem feito. Porque é diferente você ensinar coisas como, por exemplo, uma pessoa ser virtuosa, como Protágoras dizia ensinar. Como que você vai ensinar, sendo que você não é uma pessoa, você não, só um ser divino? Só Deus pode simplesmente falar que é perfeito, dizer perfeito porque é perfeito. Como um ser humano imperfeito quer ensinar outro ser humano imperfeito a ser perfeito, a ser virtuoso e cobrar por isso. É o que os sofistas faziam. Então, vocês querem aprender virtude política? Eu vou ensinar. Vou ensinar pra vocês ética, moral. Só que, será que você pode ensinar isso? Aí você vai ler o livro Crítica de Razão Pura de Kant. Aí você tem simpósio. Você vê uma tensão ali, né? Entre uma visão de que você pode especular sobre a virtude ética, e você pode até certo nível. E se você, essa especulação vai ser correta de fato. Não tem esse ponto. Então, uma parte da disputa envolve controvérsia sobre contratos aqui do ponto de vista legal, né? E não é conduzida de forma sistemática ou especializada. Esse é um tipo de ensino, por exemplo, ou prática, que é pragmática, né? Você tá num campo legal, tá lidando com algo que é exato, né? Ou vou trazer para outro exemplo, culinária. Então você quer aprender a fazer um tipo de peixe. Você vai fazer um curso para isso. É diferente de você ser ensinado a ser uma pessoa moralmente correta por outro ser humano, né? Nós devemos considerar isso, esse tipo de disputa, já que podemos expressar o que torna a diferente. Então, qual a diferença de alguém que ensina alguma coisa, um tema específico e exato, entre aspas, e alguém que ensina um tema extremamente subjetivo como a moral? Não como a moral do ponto de vista apenas filosófico, né? O sofista tem a ver com alguém que ensina algo para ganho financeiro que ele não sabe. Bom, outro ponto aqui. O sofista, ele ensina algo, então vou colocar só SF. Eu vou colocar, esse símbolo significa negação. Ele não sabe. Ele imita. No fim do livro, isso vai ficar claro, vai ter um termo aí. Mimética, né? Ele imita. Então, ele não ensina o tema do ponto de vista a avançar o tema. Ele apenas diz o que os outros disseram ou
Ele apenas imita o que os outros disseram de uma forma diferente. Então vamos supor que Protágoras e outro cara falavam de. Estão ensinando a mesma coisa de forma diferente. Só que são imitações do tema em si, e não avanços no tema. Eles cobram pra ensinar algo que na verdade é uma imitação barata. Pode não discordar de Sócrates nessa questão, mas o ponto é que Sócrates ele faz essa distinção. Um sofista é alguém que imita. Então, por exemplo, Aristóteles ensinou Alexandre o Grande política em seus aspectos, além de outros temas. Eu creio que deve ter ganhado bastante dinheiro por isso. Porque tem uma diferença dos sofistas que é um pouco diferente. Eram tipo coaches. Pensa em alguém que é tipo um coach. Então eles buscavam várias pessoas com bastante dinheiro pra ensinar, só que através de uma mimesis, né? Através de uma imitação nesse ato de ensino, né? Acho que vai ficar mais claro posteriormente, né? Então, mas enquanto a disputa é feita com perícia e envolve controvérsias sobre questões gerais, incluindo o que é justo e injusto, normalmente não chamaríamos isso de debate. Então, questões gerais nesse sentido são questões de ética, virtude, moral. E no livro Simpósio, Sócrates diz que isso não pode ser ensinado. Então, o sofista, ele normalmente ele vai ser visto como alguém que não sabe sobre o tema, apenas imita outros, ou nessa questão de relação ao conhecimento do tema, e alguém que pode ensinar coisas que não podem ser ensinadas. Aí você pode falar, não, mas o Sócrates ensina sobre o tema, mas ele não ensina por dinheiro, por ganho. Eu não acho que isso poderia ser ensinado por dinheiro, e no sentido de se arrastar multidões para ensinar algo que não vai fazer diferença na vida delas. No sentido que eu tô falando aqui, tá? No sentido daqui. Abstrata de moral, ética, enfim. Que a premissa era que eles iam te ensinar como ser pessoas melhores, políticos melhores, em questão de ensinar virtude, por exemplo. Então parece que o tipo dele é justamente o ramo lucrativo, especialidade em debates, disputas, controvérsias, brigas e combates. Então, ele é são pessoas que manjam de retórica. Então, retórica e sofista são coisas similares. Mas o sofista, ele usa retórica para ganho financeiro. É isso. Às vezes eu discordo porque muitos deles não seriam considerados sofistas por si só. Mas pessoas que ensinam temas e são professores, então ganhando através disso, ensinando retórica, por exemplo. Só que tenta tirar essa visão. A visão dele é mais do ponto de vista de algumas pessoas. Era no estilo coach que eles davam nas suas aulas, né? Então, pensa nisso. De acordo com o nosso relato de amostra, esse é o sofista, né? Alguém que usa isso de forma não para ensinar um tema em si. Ele não vai te fazer avançar em etimologia, como Crátilus no livro fala sobre isso, né? Ele não vai te avançar nos temas, ele simplesmente vai ensinar qualquer coisa por dinheiro. Imitação de outros caras que falaram coisas. Ele não avança no tema, ele não é um pesquisador, ele imita, ele é um papagaio. É um coach papagaio. Então vamos fazer a diferença, né? A diferença entre o ensino em si das coisas e a imitação desse ensino, de certa forma, né? Eu quero explicar de uma forma simples, uma coisa que eles explicam muito no tema. Começando com matemática. Então, por exemplo, colocar só math de matemática é um tema, certo? Matemática é um tema. Na matemática, a gente tem temas que estão associados a ela. Por exemplo, eu posso aplicar matemática para. E dentro da matemática, a gente tem todo o mapa da matemática: matemática pura, matemática abstrata, matemática aplicada, tudo. Você pode aplicar para economia, para inteligência artificial, para física, matemática aplicada e também como linguagem. Para ter uma discussão relacionada a isso, pode aplicar para biologia, biologia teórica, que é muito importante, matemática e física. Você pode aplicar questões de lógica e coisa do tipo para lógica. Eu sei que é parte da matemática, mas lógica, que vai ser aplicada para outros temas, como programação e coisa do tipo. Pode aplicar para botânica,
É a linguagem que descreve a natureza. Por isso, pra você entender fotossíntese e outras coisas, tem que saber física, matemática, outras coisas. E de economia você pode ir pra finanças. Você pode dizer que tem uma arte que é próxima de finanças e economia, que é a administração. Então, eu vou pôr aqui só ADM. Opa, ADM. Perto de biologia, você pode falar que nutrição tem a ver com biologia. Envolve menos matemática, mas a base de várias coisas vai ser na biologia, que vai ser aplicada na nutrição, também são aplicadas de forma matemática. Avanços nesse tema. Experimentos também, que tem medições matemáticas, estatística sendo usada, probabilidade sendo usada para inferir experimentos, então a gente já afirma isso, né? Probabilidade é muito usada em A também. Você tem aplicações de A, por exemplo, em áreas da economia, em áreas da finanças, na botânica, por exemplo, para saber se plantas estão doentes, você pode usar reconhecimento de imagens, com algoritmos com miolo, e A pode ser aplicada na física, pode ser aplicada na biologia, a lógica pode ser aplicada em programação. Programação pode ser aplicada na biologia, pode ser aplicada na botânica em questão de aplicação, por exemplo, junto com IA. Então, IA e programação estão juntos, então vou pôr aqui juntos. Acho que eu mostrei meu ponto, né? Normalmente a gente acha que as áreas da ciência elas estão separadas, né? Mas quando você sabe uma dessas áreas, você pode aplicar em outras. Então, até questões de economia tem a ver com botânica. Você estudar Darwin, origem das espécies, você vai ver questões, por exemplo, de competição entre animais por recursos. Então, tem teorias associadas matematicamente, e do ponto de vista de teoria de informação, é competição de recursos de plantas entre si e animais entre si numa região. Em que tem uma luta pela existência dos seres vivos. Então, é um ponto muito importante do ponto de vista econômico aplicado para ecologia. Então, botânica a gente tem a ver com ecologia, por exemplo. Ecologia tem várias aplicações da ecologia, chamado de teoria da informação na ecologia, ecologia teórica, né? Ecologia que você aprende na escola é chata pra caramba. Mas a que tem matemática e lógica envolvida é muito interessante. Quer ver com teoria da informação. Então, posso aqui pôr aqui, ó. Teoria, informação, TI. Não é tecnologia da informação, teoria da informação aqui. Então você tem várias coisas que estão ligadas. Por que normalmente as pessoas separam isso? Porque normalmente você aprende as coisas separadas, né? Aí você vê elas como separadas. Então, você vê engenharia, é separada de arquitetura. Embora uma precisa da outra. Esse é um ponto que David Hilbert faz numa palestra dele em 1900. Esse é o ponto que eu quero fazer. E é o ponto que o livro Sofista faz. Que a ciência é muito mais conectada do que parece. Então, acho que o meu ponto já foi feito. Então, eu quero dar um exemplo disso do primeiro paper do Leibniz sobre matemática binária, né? Quem diria que esse troço ia ter aplicação pra você estar no computador hoje? Talvez se alguém não tivesse avançado antes daqui, o George Boole não teria avançado sua teoria. Ó, tanto lógica quanto a matemática, os avanços da matemática em si permitiram o avanço da computação, né? Então você tem o seu PC, seu celular aí, por conta de avanços em lógica, seja platônica ou aristotélica, ou de Zeno, avanços em matemática, por Euclides e muitos outros. E esse avanço de Leibniz é muito importante na matemática binária. É uma coisa que você aprende em curso de programação, no começo às vezes. Então você tem aqui, por exemplo, a adição binária. Então você tem, por exemplo, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Aí vai ficar 0 com 1 vai dar 1, 1 com 1 vai dar 0. Enfim. Acho que na verdade não é isso não. Na verdade esse todo aqui a gente tem que ver. Eu lembro que eu aprendi isso daqui na escola, no médio. Mas você não tem só adições, você tem subtração, multiplicação
e divisão também. Você também aprende em aulas associadas à matemática binária, né? Na verdade, aqui é a representação do número 13, que é do 6 e do 7. Pra ficar. Agora tá claro, né? Tem, por exemplo, esse valor sendo igual a 6. Então, 1, 1, 0 sendo igual a 6. 1, 1, 1 sendo igual a 7. Você faz a adição dos dois. Vou fazer um mais o outro. Que vai dar 1, 1, 0, 1. Igual a 13, né? No caso, essa é a notação binária e a normal. Números indo-arábicos. Então, você tem multiplicação, adição, enfim, você pode fazer tudo isso. Você pode fazer as operações aritméticas usando zeros e uns. Você pode representar a informação usando zeros e uns. Tudo que você vê na tela é zeros e uns na prática. Aí você vê as números sendo representados com forma binária. E você tem esse livro do Boolean que você tem anteriormente, de você ter a implicação disso, né? Como que você consegue desenvolver uma teoria usando linguagem e lógica para construir algoritmos, né? Então você quer achar, quer fazer um algoritmo que gera números primos. Em vez de fazer na mão, você coloca um algoritmo no computador. A base é lógica booleana. Tipos, né? São usados nas linguagens de programação, como Python, R. Todas elas têm tipologias que implicam coisas como if, else, then. Então, por exemplo, posso dizer que x é igual a 1, y é igual a 2. No Python, né? Aí eu vou dizer que é que c vai ser igual a x mais y, que é 1 mais 2. Aí eu vou falar print c. Isso é bem simples. Mas aqui a gente tem uma lógica por trás aqui. Primeiro a gente tem uma parte que se chama variáveis. E uma questão lógica aritmética de adição. Em que c vai ser uma variável que, na verdade, é uma equação que é uma entidade matemática que contém x mais y. E eu quero que print isso, que essa equação seja realizada. Só que tudo aqui é zeros e uns. Isso aqui é uma tipografia. Você está usando tipos, né? Representações, símbolos, para representar zeros e uns. Então, quando eu coloco o número 1 aqui, posso representar em linguagem binária. E o 2 também. E é isso que o computador entende. Da linguagem binária, você vai para hexadecimal. Da hexadecimal, você vai para assembly no Windows. Do assembly para Python, por exemplo. Então, você tem 4 partes. Mas tudo começa com a binária. Tudo isso que tem a ver com lógica. Você não teria essas condições, por exemplo. Por exemplo, se x for igual a tanto, faça tal equação, se não, outra equação, enfim. Então, você tem como usar tipos para fazer algoritmos matemáticos. Então, linguagem e matemática são uma coisa só na matemática aplicada, especialmente programação. Então, esse é um tema, uma questão importante. Nunca isso se imporá, agora é outro tema, né? Um poema de Parmênides. Nunca isso se imporá sobre nós para que aquilo que não é possa ser. Einai me eonta. É um poema de Parmênides, isso daqui tudo, né? Enquanto você procura, mantenha seu pensamento longe desse caminho. Então, Parmênides, ele dizia que nunca aquilo que não é pode vir a ser. Que Einai me é de não, eonta, né? Einai é de ser, né? Tudo aquilo que não é, seja. Não é possível. É a visão de Parmênides, né? Então você tem o ser, o que é, e o que não é, o não ser. Em que o termo para ser pode ser o sia, pode ser esse em latim.
aqui tá como Einai. A gente viu disse sobre isso no outro, nas outras aulas. Tem uma passagem bíblica que tem usa esse termo ser como onta, que também é usado por Sócrates em alguns momentos. Uma passagem aqui em Atos, em Romanos, na verdade. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, Abraão, Deus falou, perante aquele no qual criou, a saber Deus, o qual vivifica os mortos. E chama as coisas que não são, tame onta, como se já fossem, os onta. Então, são as coisas que não são, me onta, como que já fossem, os onta. O que significa isso? Que Deus cria as coisas ex nihilo, né? E que Deus pode fazer as coisas que não são vir a ser, como o criador de todas as coisas. Então, é uma resposta ao não ser, na verdade. Então, pra essa questão de Parmênides, é uma resposta em que o que não é, Enaimé, na verdade, pode fazer vir a ser. O que, obviamente, anula o argumento de Parmênides. Porque vamos ver a opinião de Sócrates aqui, né? Então, se dissermos que o visitante está falando, na verdade. Então, se dissermos que ele tem alguma experiência em criar aparências, é uma coisa importante, é o visitante que fala mais nesse livro, tá? É um estranho, na verdade. Tem alguma experiência sem criar aparências, será fácil para ele apropriar do nosso uso de palavras distorcidas. Né? Sempre que o chamamos de copiador, o sofista, né? Ele nos perguntará o que queremos dizer com cópia. Precisamos pensar teto em como responder a pergunta do jovem, né? Então, o ponto é que o sofista, ele pode mimetizar ciência e informação, um ponto de vista com fins lucrativos, mas em que alguém ele pode distorcer, ele não sabe o tema, ele está errado em suas conclusões, ele quer ensinar o errado, é mais ou menos isso. Então aí a gente vai a essa discussão do ser e não ser. Talvez aquilo que não é esteja entrelaçado com aquilo que é. Então aquilo que não é, tome ron, com aquilo que é, toronte. Então lembra do termo lá, o ser causador de todas as coisas, de ron. Eu creio que é zo. Eu sempre erro essa letra. Começando a ficar chato. Pronto, agora sim. Eu acho que é Zoe. Eu acho que é assim, deve estar. Não lembro de qual, eu já citei em outra aula. Que é, diz que Deus seria o ser que causa todas as coisas, né? É que seria Deus, que significa puro através de quem os seres vieram à vida. Então o Ron significa ser aqui, né? Que é. Então, por que ele tá falando isso? Que você tem uma relação entre o ser e o não ser. A gente vai ver o que significa isso. Pelo amor de Deus. Isso aqui é uma construção do tradutor, tá? Pelo amor de Deus, Teteto, você entende alguma coisa do que eles querem dizer? Cada um deles diz que muitas, ou uma, ou duas coisas são estin, ou se tornaram regegomen, ou estão se tornando regigenetai. A gente viu esses termos anteriormente em outro livro. A gente já analisou. Então, as coisas que são estin, as que se tornaram no passado, na verdade. Então aqui você tem as coisas que são, as coisas que gramaticalmente estão e conceptualmente estão no perfeito, né? Ou seja, uma ação incompleta. Ou aqueles que estão se tornando, que são mutáveis. Que é seres mutáveis, né? Então, a diferença do Estin é que seria um ser que é imutável. Então, um ser que é, ele obrigatoriamente tem que ser imutável e eterno. Aristóteles vai dizer isso aí. Então, que é, simplesmente é, ele tem que ser imutável. Ele tem que ser eterno. O que se tornou, ele foi causado. Então, obviamente, não é eterno nem imutável.
E, obviamente, o que está se tornando é imutável. Perdão, é mutável. Então, esses dois últimos são mutáveis e o primeiro não. Em que a criação ela é mutável, então ela tá nas duas categorias, né? E esse termo estar se tornando me lembra muito uma passagem de Atos 2:46, né? Perseverando unânimes todos os dias do templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, os cristãos, né? Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo em Jerusalém, e todos os dias acrescentavam ao Senhor, Deus, à igreja, aqueles que haviam de se salvar. Em que o termo não está no perfeito, né? Eles que se haviam. Então, eles não se salvaram ainda, todo mundo, né? Que haviam indo sendo acrescentados à igreja. Outra tradução diz os que, enquanto isso o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Só por questão de curiosidade, a gente viu o livro Crátilos anteriormente, o termo aqui para dia usado é remera, tá? Não lembro se eu escrevi certo. Com eta, em vez de iota, né? Ou epsilon. Como no Crátilos a gente viu que o com iota é mais antigo, né? Mas enfim, é só uma curiosidade. O termo dia aqui nessa passagem. Mas os que iam sendo salvos, tosômenos. E que isso significa, nesse contexto, que o cristão, por ser até um ser humano, obviamente, ele está nessa categoria aqui. Aqueles que se tornaram cristãos, né, eu posso também dizer dessa forma, eles regegomem, eles se tornaram, mas ao mesmo tempo eles estão se tornando a ser, porque eles estão continuamente crescendo na graça do conhecimento de Jesus Cristo. E gigenetai. Só que eles não são, porque nunca os seres humanos vão ser perfeitos. Só Deus é perfeito. Só Deus é. Deus é amor, é bondade. Não em qualidade, mas em essência. Enquanto os seres humanos, eles mudam, são mutáveis, assim como todas as criaturas. Esse ponto é um ponto de vista linguístico, não é filosófico. Isso daqui é linguística. Esse é um ponto importante nessas aulas, é um ponto de vista linguístico. E aí, você vê aqui esse termo que, na minha opinião, a gente pode entender sim, do ponto de vista até global bíblico, essa questão que o ser humano ele é alguém que está constantemente se tornando, né? Tem uma passagem, eu não lembro de quem que falou, que o ser humano é uma construção incompleta, porque ele está sempre em construção, né? Como uma casa que você sempre está melhorando a tinta da parede, você está melhorando o piso depois de um tempo, você nunca deixa ela em estases, né? Enfim, é algo assim. Eles têm essa divisão de gênus, ordem e espécie. A gente vê, por exemplo, em Tomás de Aquino. O visitante diz, é o estranho. Invariantemente, tudo que se torna genômeno, em algum momento se torna um todo. Gegomen olon. Portanto, não podemos rotular o ser, ou sia, nesse contexto, que é substância, ser, ou tornar-se, genesin, lembra do termo gênesis, como ser, ros ou san, como você ser, sem considerar o todo como também entre todos os seres. Esse todo a gente chama de gênus, ordem e espécie. Tem os acidentes na criação, né? Você tem diversos tipos de animais com distâncias filogenéticas entre si diferentes. Então, o ser humano é um mamífero, ratos são mamíferos, tem diversos animais que são mamíferos, outros são seres vivos que são plantas, tem seres vivos que são aves, répteis, e o que você tem distâncias filogenéticas entre seres vivos, né? Representadas pelas suas características, né? Então, o réptil tem uma, uma forma diferente, um design diferente na sua estrutura, passa de forma epigenética entre esses seres da mesma espécie. Você não pode misturar certos seres com outros. Então, por isso que uma mosca não copula com um tigre, isso é óbvio. Embora um tigre pode copular com um leão, ou ao contrário, e que você pega, tem um. Acho que é. Não sei se é libre.
que é a mistura de leão com tigre. É possível, na verdade. Pode pesquisar no Google aí, você vai achar rapidinho. Por incrível que pareça, eu vi que existe no Tokyo Ghoul. Eu tava lendo o mangá e eles citam. Não sabia que tinha isso aí. Enfim. Então, você tem essa questão do ser, né? Porque, na verdade, o ser humano, ele, na verdade, é alguém que está se tornando constantemente. Só que você tem essa divisão em toda a criação de você ver como um todo. Os seres como um todo. Mas tem diferença dos seres, né? E você não pode, obviamente, dizer que um ser é igual a outro ou fundir os outros, né? Então, o ser humano é diferente de outros seres vivos, como outros tipos de mamíferos. E cada ser tem a sua substância, tem a sua essência, que é homóloga na sua espécie, mas cada um é individual, né? Então, eu vejo seres humanos individualmente, que tem sua própria consciência, seu corpo, enfim. Ficou claro, eu acho, né? Então, já que a justiça, a inteligência e o restante de virtude, e também seus contrários, já que há uma alma ou consciência na qual essas coisas estão presentes, eles dizem que alguma delas é visível ou palpável, ou que todas são invisíveis. E aqui tem a ver com forma, né? Então, justiça, conhecimento, inteligência ou virtude são ideias, são formas, que têm predicado na divina, obviamente. Deus criou o ser humano e deu intelecto para ele, também para os animais, em relação à inteligência, em relação à bondade em certos aspectos, embora todos pecaram e caíram da graça de Deus. O ser humano não é tão mal quanto poderia ser, mas ele é mal, né? Mas mesmo assim, você tem a Magodei no ser humano, a imagem de Deus no ser humano. E isso que são questões abstratas, né? A ideia de justiça ela é abstrata. Uma questão que é absoluta, mas é abstrata. Assim como a questão de igual que eles citam é abstrato. É uma forma, uma ideia. Está na nossa mente. E aí, você tem aqui a capacidade para inteligência, né? É uma coisa que Aristóteles chama de potencialidade. Estou dizendo que uma coisa realmente é se ela tem capacidade. Seja por natureza. Então, do ponto de vista genético, filogenético também, fenótipo, de fazer algo a outra coisa, ou de ter até mesmo a menor coisa feita a ela. Até mesmo uma coisa mais trivial. Tomarei como definição que aqueles que são nada mais do que a capacidade de ser, né? Então, a Ronta Rosestin, aqueles que são nada mais são do que a capacidade dunamis, né? É um termo que aparece na Bíblia, como poder, né? Então, quando o poder sai a partir de Cristo, por exemplo, o termo usado é dunamis, né? Em algumas passagens. Poder de Deus, dunamis. E o ponto aqui é que esse dunamis significa poder, capacidade. Poder no sentido de estilo, acho que em inglês de can. Você pode fazer isso, capacidade. E aí, seres humanos são mutáveis, então tanto aquilo que muda, que nomenon, quanto a mudança tem que ser admitidos como ser, os onta. O que muda, aquilo que tem de mudança, seres mutáveis são seres. Porém, aquilo que não muda, aí é outra história. O filósofo, a pessoa que valoriza essas coisas, tem que se recusar determinantemente a aceitar a afirmação de que tudo está em repouso. Ou seja, que nada muda, né? Seja dos defensores do uno ou dos amigos de muitas formas. Além disso, ele tem que recusar a ouvir pessoas que fazem aquilo que é mudar em todos os sentidos. Eles têm que ser como uma criança implorando por ambos. Tanto imutável quanto que muda. Então, algo não pode ser imutável e mutável ao mesmo tempo. Você tem que ter uma definição correta disso, né? E aí ele vai dizer sobre o que é, né? Mas o filósofo sempre usa a razão para ficar perto da forma, do ser, daquilo que é. Ele não é nada fácil de ver porque aquela área é muito brilhante e os olhos da alma da maioria das pessoas não suportam olhar para o que é divino. Então, o que é tem que ser divino. Então, mais de aqui você vê isso daqui de forma completa, né? Tem uma passagem bíblica que fala sobre esse contexto desse tema, né?
Eu sou o que sou. Nada mais significa, também pode ser traduzido como seria o que serei. E aí, a série, e aí, mas o que significa isso daqui? Que Deus é. Essa é a resposta para coisas que a filosofia não responde, né? Eles têm a pergunta, a resposta eles não têm. Eles têm a proposição, que tá certa. Mas a resposta eles não têm, porque eles não conheciam a Bíblia, não conheciam o nosso Deus, né? Então Deus é, o que significa que Deus é? Que ele é imutável, onisciente, onipresente, eterno, todos os atributos vêm desse termo que aqui nos chama de o melhor termo para o melhor nome de Deus, que ele mesmo deu a si mesmo. Eu sou Deus dizendo de si mesmo, eu sou o que sou, ou seria o que serei. Deus é. Simplesmente, ele é em essência é, criador de todas as coisas, um ser divino, onisciente, onipotente, ele é bom, ele é justiça, ele é paz, enfim. Que é Yahweh Shalom, por exemplo. Tem outra passagem que tem a mesma visão. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, Cristo não muda. Então Cristo é Deus. Essa passagem sozinha já mostra que Cristo é Deus. Ponto. Então, o que seria o ser, né? O que seria alguém que é de fato, né? Somente Deus. Né? Então, outro tema aqui é negação, né? Então, não concordantemente com alguém, diz que a negação significa o contrário. Só admitimos isto quando não, e não alguma coisa, como não ser. Não posso dizer que algo não é, não é, e algo não ser é outra coisa. Então, por exemplo, uma ave não é um mamífero. Uma ave A não está dentro do que a gente chama de mamíferos. Não é. É uma negação. Ela está dentro desse domínio. Eu posso dizer que algo não ser, não de não existência, mas não, de não, talvez, perfeição, talvez também. Porque eles juntam o não ser com o ser, né? Enfim. O não e o não com predicado são prefixados ao nome que o seguem. Eles indicam algo diferente dos nomes. Ou melhor, diferente das coisas. É uma negação. Então, quando eu digo que a ave não é um mamífero, é uma negação. Porque isso é uma mentira. Perdão. Se alguém dissesse que a ave é um mamífero, por exemplo, eu poderia falar. Em vez da ave ser ave seria. Esse símbolo significa que é mamífero. Existem mamíferos, existem aves. Eu não posso misturar questões de separação de classes biológicas. Então, isso aqui tá errado. Eu tenho que negar isso aqui. As duas afirmações não podem ser verdade. Essa é a lei da não contradição. Existem aspectos que podem haver contradições na matemática. Na vida real, não. Não podem haver contradições em questões físicas. Na matemática abstrata pode ter contradições, mas não na realidade real. Ao menos no avanço que está atualmente, né? O teorema da incompletude de Gödel. Então, as quais a segregação são aplicadas. Isso aqui é muito importante para a lógica, né? Mas agora ele aparentemente compartilha o que é, então provavelmente não iria mais brigar por isso. Talvez, porém, ele pudesse dizer que algumas formas compartilham que não é, e outras não, e a que fala e a crença são aquelas que não fazem. Assim ele poderia argumentar novamente que a criação de cópias e a criação de aparências, simulacros, né? Nas quais dissemos que ele estava contido, não são totalmente. Estava dizendo de sofista tentar criar o seu ensino para ganhar grana, né? Coisas que não são, que ele sabe, mas não entende. Então, eu lembro que a gente fez a separação do que é saber e entender. Então, ele sabe, mas não entende, e ele ensina o que ele não entende. É isso que o sofista faz. Ele cobra dinheiro para ensinar o que ele não entende.
Então ele quer ensinar virtude por si mesmo. Porque é muito diferente alguém ensinar virtude do ponto de vista bíblico, por exemplo. Possível, sim. Alguém, através de ler a palavra de Deus, ele também tem a graça de Deus pelo Espírito Santo também, iluminar sua mente para você entender a palavra. Mas no fim, é possível sim alguém ensinar ao outro, não porque pela sua própria questão introspectiva, como a especulação do que eles faziam, mas pelo que Deus ensinou sobre si mesmo, sobre como os seres humanos devem viver. Mas se você não tem a Bíblia como base, você não consegue ensinar ética e moral pra ninguém, cara. E o sofista tentava fazer isso, por exemplo. Então você tem a questão do naturalismo versus e criacionismo aqui, né? Então o visitante diz, vamos dizer que a natureza os produz por alguma causa espontânea. Então que tudo foi criado espontaneamente, sem nenhuma causa. Deus gera sem nenhum pensamento, sem nenhum design. Ou por uma causa que funciona pela razão e pelo conhecimento divino, que seria Deus, né? Então, um ser divino criando as criaturas como é a verdade, né? Então, nesse contexto, são duas coisas diferentes. O terceiro diz que ele acredita na segunda, o visitante também. Só que são dois pontos, são duas versões diferentes. É o naturalismo, primeiro. Então, tudo foi criado espontaneamente. Essa ideia já existia na época. E o criacionismo. Se um ser divino, invisível para nós no momento, fez tudo, né? Então, os sofistas não sabem, mas sim, ele imita as coisas. Ele não entende, na verdade. É por isso que necessariamente nos falta um bom nome, um suprimento de nomes. Ainda assim, embora pareça ousado, vamos distingui-los chamando a imitação acompanhada de crença mimética e a imitação acompanhada de conhecimento de mimeticismo informado. Então, o sofista, ele imita o conhecimento, ele imita a informação e não desenvolve ela. É esse o ponto. Ele sabe, mas não entende. É por isso que, na verdade, é o mesmo, só que com o grego, né? Então é doxomimetiken. Doxo tem a ver com algo de que você fala, que você diz, né? Que você, uma crença nesse sentido. Por exemplo, um dogmatismo vem de doxo. Vem de dogma? Acho que é dogma. Não sei se vem de doxo. Doxomimetiken e imitação acompanhada de conhecimento é epistemes historicem tinamimesen. Mimesen tem a ver com representação e imitação. Usei essa palavra anteriormente num certo momento. Então, essa é a definição de um sofista. É alguém que imita conhecimento, usa retórica e coisa do tipo pra misturar coisas, mas no fim tá ensinando um monte de bobagem. Se você não entendeu, lembra de um coach. Você vê os coaches atualmente aí, que ensinam um monte de groselha. É um sofista, cara. Você pode chamar ele de sofista. Você não precisa chamar de coaches mais. Vamos ter um termo mais socrático. Sofistas. É claro que tem aqueles que ensinam cursos que são que eles entendem o assunto e que vão ensinar algo que é útil, que é algo que realmente é algo, não é imitação barata. A gente pode dizer que o sofista é aquele que faz uma imitação barata do conhecimento e ensina por dinheiro. Ele vai ensinar o que é virtude, não sabe nem o que é virtude. Porque a virtude não pode ser ensinada, como que ele vai ensinar? Ele vai ensinar um tema com um mimeticismo informado e não entende. É um papagaio. Cara, eu não. Eu sou o tipo de pessoa que, cara, se eu ler alguma coisa e eu discordar, eu vou falar que eu discordo, cara. Muitas coisas, por exemplo, que a Kino escreve, eu gosto muito dele como autor, eu não concordo, cara. Em gênero, número e grau. Porque cada um tem que raciocinar, né? Obviamente, um cristão, ele raciocina de acordo com a Bíblia, né? Em temas específicos, né? Obviamente, quando a gente vai falar sobre física, sobre química, a gente tem que raciocinar de acordo com experimentos, com método científico e tal. Mas quando a gente vai falar sobre questões sobre sabedoria, sobre virtude, sobre Deus, a gente precisa da sabedoria divina, né? Da ajuda do Espírito Santo e da Bíblia. Então, o sofista é isso, é um coach. E ele faz a divisão do demagogo também, né? Não podemos ser chamados de sábio, pois o consideramos ignorante. Não é alguém que entende as coisas.
só sabe ser um papagaio. Ele imita o homem sábio. E obviamente terá um nome derivado do homem sábio. Então, o sofista é alguém que não sabe o tema. Então, ele sabe o tema, mas ele não entende. Ele não é alguém que raciocina sobre o tema. Ele só é um papagaio do que os outros falaram. Eu acho isso um problema. E agora, finalmente vejo que temos chamado de uma pessoa que realmente é verdadeira sofista. E a gente tem que tentar a questão social que é criticada. De alguém que fica enchendo multidões por dinheiro, ensinando groselha. Então, a imitação do tipo de produtor de discurso contrário, insincero, ignorante, do tipo de cópia criadora de aparências, a imitação barata, a parte da produção de malabarismos com palavras. Então, você vê ele falando, ele fala só groselha. Não tem lógica. Ele vai falando, você. Ok, você vai tipo. Você vê que é só encher linguiça, né? Então, como você acha um sofista? Quando ele não fala sobre o tema, de uma forma. Bom, até com bom senso você consegue entender. O cara tá falando sobre medicina. Aí o cara começa a falar uma coisa nada a ver com medicina. Aí você fala, mas cara, tá ganhando dinheiro pra falar um monte de coisa que não faz nem. Mas ele é bom com retórica, essa é a questão. Que nem o demagogo. Ele consegue ser uma pessoa insincera, ele não vai fazer as coisas que ele promete, mas ele consegue mentir, fazer uma boa retórica. Quem disser que o sofista é deste sangue e família estará a dizer o que parece toda a verdade. É um charlatão, né? Fala um monte de groselha, nem sabe o que tá falando. Então, um sofista, definição completa. Um charlatão que fala um monte de groselha e que não sabe do que tá falando. Como que você não vai notar ele? Normalmente arrasta multidões. Você vai ver pelo discurso dele que você não pode praticar o que ele tá falando. Não tem como. E que você vai tentar fazer perguntas pra ele sobre o tema. Até, por exemplo, mercado financeiro, cara. Tem muitos sofistas no mercado financeiro, cara. Você vai falar, cara, você leu o, o sobre Value Investing e tal, Warren Buffett, coisa do tipo. Você sabe sobre finanças no ponto de vista é, de ler livros do tema associado ao assunto? Com quem você aprendeu? Ok, você aprendeu muito por si só, mas me diz exatamente qual que é a sua forma de investimento, né? A pessoa vai dizer, não, então, eu uso gráficos aqui e tal. Não, ok, você usa gráficos, mas como que você sabe se essa sua forma de investir funciona? Ah, então, eu ganhei muito dinheiro investindo. Então, mas, ok, mas como que eu posso entender a sua forma de investir de uma forma que de fato é reproduzível, né? Tem que ser reproduzível, senão você é um sofista. Você entende realmente finanças? Aí a pessoa vai falar, sim, sim, eu ensino muitas pessoas sobre finanças, eu sou um dos maiores no tema no Brasil. Só que aí você vê o cara falando sobre finanças, sobre como investir, aí você vê, cara, isso daí é totalmente real. Tem duas opções, ou ele tá fazendo aquilo pra ganhar dinheiro, e você vende mais dinheiro prometendo algo que é impossível, ou a pessoa não entende o que ela tá falando e acha que você entende o que tá falando. Tem essas duas opções. Então os sofistas têm essas duas opções. Tem a pessoa que não entende o que ela tá falando, tá ganhando dinheiro, falando um monte de coisa. É a pessoa que entende sobre o mercado financeiro, que fez cursos, estudou sobre o tema. Acho que o que importa é você saber sobre o tema de fato. Você sabe sobre o tema? Você tem conhecimento sobre o tema? Tá bom, fala sobre o tema, quero ver. Quando fala sobre o tema, você vai ver se a pessoa tá falando groselha ou não. É basicamente isso. Então é alguém que busca ensinar com um fim lucrativo algo que não sabe. Imitando os outros que sabem. Que é esquisito, né? Ele não raciocina, ele não raciocina o tema. Às vezes sem saber ou com intenção. E normalmente são os sofistas, os coaches da atualidade, que arrastam multidões. Então, o Sócrates não estava criticando alguém pagar alguém para ser ensinado. Claro que a profissão de professor, de um acadêmico, deve ser pago para ensinar. Embora Sócrates ensinava de graça. Mas o problema com Sócrates era alguém que ensinava ou coisas que não poderiam ser ensinadas, como alguém ser virtuoso ou ético, como tem muitos coaches que tentam fazer isso hoje em dia, ou também ensinar algo que não tem lógica nem sentido, que é totalmente um charlatão.
Então, é isso que é o sofista. Por isso que ele era crítico sobre os sofistas. Ele arrastavam multidões de caras ricos. E eles que faziam Atenas ficar permeada de fraudes. Pessoas que acham que manjam do tema não manjam nada. Então, sofistas que deviam ter sido acusados de perverter a juventude de Atenas. E não Sócrates, né? Mas era isso. Até o próximo episódio.